Fala pessoal, na aula de hoje nós vamos ver um pouco de estruturas de repetição e estruturas de decisão em JavaScript, mas antes nós precisamos concluir o conteúdo que começamos a ver na nossa aula passada. Então eu vou estar colocando esse vídeo para vocês aí agora, e aí em seguida começa a nossa aula então de estruturas de decisão e estruturas de repetição. E agora a gente vai falar sobre os tipos de dados dentro do JavaScript. Então vamos lá, né, pessoal? Tipos de dados. Então as variáveis de JavaScript, elas podem guardar vários tipos de dados, né? Mas os principais deles são esses aqui. São números, né? Como eu mostrei para vocês mais lá em cima, né? Strings, booleanos, arrays, funções e objetos. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês então. Vamos lá. Vamos isso aqui. Mostrar aqui o navegador. Beleza. Dá mais uns espacinhos aqui, né? Então, vamos criar aqui mais umas variáveis. Então, vamos lá. Então, eu vou pular números, né, e strings que eu já mostrei para vocês, e vamos para o booleano. Então, valor booleano igual a, vamos fazer aqui, ao invés de a gente atribuir um true, um false aqui, vamos fazer diferente, vamos atribuir se 1 é igual a 10. E aí vamos jogar a variável, vamos dar um output nessa variável aqui, né? Valor booleano, então tá, beleza, deixa eu só deixar bem organizadinho aqui, né? Tipos de dados. Então vamos lá, salvei, tá. E aí olha só, na hora que eu colocar aqui, né? Vamos colocar aqui só aqui dentro para poder identificar direitinho o valor booleano, salvei. Então vamos dar um F5 aqui. Então, opa, estão vendo só? Olha aqui, vamos jogar aqui um BR aqui. Pronto, agora vai ficar melhor. Então, o valor booleano, né, ele é falso, beleza? Pessoal, eu tinha falado lá atrás para vocês do nome desse JavaScript, né? É um nome que, assim, ele é um pouquinho de gozação, né, com esse tipo de JavaScript. Ele é o Vanilla JavaScript. Então, vou escrever para vocês aqui, né, Vanilla JavaScript. Ele é tipo um JavaScript de baunilha, né, e depois que eles chamam, né, Vanilla significa baunilha em inglês, não era nada a ver com massa, com macarrão, nada disso, né, e depois eu vou deixar um videozinho para vocês sobre a explicação para esse termo aqui. Mas esse JavaScript onde a gente vai, na versão inicial dele, né, onde a gente desenvolve aqui nas páginas. Bom, então, vamos lá então, já falei aqui do Vanilla JavaScript, beleza. Então, olha só, aqui o valor booleano ele virou falso, né, e aí se por um acaso eu colocasse aqui que 1 é igual a 1, obviamente ele vai virar verdadeiro, né. Então, vamos ver aqui qual que é o próximo, então, né? Então a gente tem aqui arrays também. Então vamos lá no array aqui. Então vamos, cadê o Firefox? Tá aqui. Então vamos lá. Então vamos separar aqui também, né? Botar aqui o arrays. E aí como é que a gente cria arrays em JavaScript, né? Vou botar aqui um ar, né? E os arrays a gente pode criar eles dessa forma aqui. A gente abre, né, esses colchetezinhos aqui, ou chave, sei lá qual que é o nome disso direito, mas é esse bichinho aqui. E aí a gente pode sair colocando valores nele aqui, né? Então, BBB, CCC. E a gente pode colocar também quaisquer tipos de dados aqui dentro, né? A gente pode colocar strings, podemos colocar números, podemos colocar booleanos, né? O que a gente quiser aqui. Quer ver? Eu vou botar aqui um booleano então, botar um true aqui e vou botar um 10 aqui, né? Vamos dar um F12 aqui, né? E aí vamos dar um console
do AR. Vamos salvar aqui. E olha só, ele vai mostrar aqui pra gente, né, que ele é um tipo de array, e aqui ele tem as entradas dele aqui. Então a gente tem o primeiro valor que é o AAA, o segundo que é um true, e o terceiro que ele é um valor 10, né? Então ele criou aqui. E aí eu vou aproveitar que eu já criei isso aqui, vocês devem me perguntar, professor, isso também seria um objeto em JavaScript? Não, isso não seria um objeto em JavaScript. Vamos criar aqui um objeto em JavaScript. Então, objetos a gente abre aqui com essa chavinha, colchete, sei lá qual que é o nome disso aqui. Né? E dentro dos objetos, o que a gente precisa colocar? A gente precisa colocar o parâmetro, né, seguido do valor dele. Então, dentro do objeto, a gente define os parâmetros do objeto através dos parâmetros chave e valor. Então, por exemplo, eu vou botar aqui carro, né? E eu vou botar aqui, por exemplo, marca. Vou dar 2 pontos aqui. Eu vou botar um VW, para ser um Volkswagen. E aí eu vou botar nome. Então, é um Gol. Né? Ano. 2015, por exemplo. E aí vou botar aqui um cor prata. Vou botar só mais um aqui, câmbio automático. Vou botar false aqui. Então aqui eu criei um objeto. Vamos só... Depois eu vou voltar para falar mais com vocês sobre os objetos. Né? Criei os objetos aqui. Vamos dar um F5 aqui. Né? E aí, por exemplo, se eu quisesse mostrar esse objeto, vamos ver o que acontece quando a gente dá um console.log nele. Então, carro. Vamos lá. Olha aí ele já diz aqui que ele é um objeto, né? Então ele tem aqui os atributos desse objeto. A marca Volkswagen, nome Gol, ano 2015, cor prata, câmbio automático, né? Ele é falso. Professor, mas por que você prefere utilizar aqui o console ao invés de utilizar aqui, né, o document.write? Vamos testar para ver o que acontece? Então vamos botar aqui o document.write. Eu vou colocar aqui o AR. E vou botar aqui também o document.write aqui embaixo. Vou botar o carro. O que será que vai acontecer? Será que ele vai dar pau? Vamos descobrir. Olha aí. Aí aqui, por exemplo, o array ele mostrou, né? Ele transformou ele num tipo string e mostrou ele aqui, né? Mas a gente visualizando aqui, a gente não tem como saber se ele é um string, ou se ele é um array, ou se ele é uma string concatenada, né? Ele sabe por quê. Eu sei porque foi eu que criei aqui. E no caso do objeto, né? Olha como é que ele mostra aqui. Então, como ele é um tipo objeto, ele simplesmente fala isso, né? Ele é um tipo de objeto e não vai mostrar nada dele para a gente. Então, por isso que eu preferi utilizar aqui o nosso console.log para poder vocês visualizarem o conteúdo, né? Tanto desse array aqui quanto do objeto. Beleza, pessoal? Então vamos prosseguir aqui, né? Vamos apagar aqui o document.write, né? Já mostrei para vocês, né? Opa, tem que apagar o certo. E aí vou salvar aqui, vou dar um F5 aqui na tela, né? E aí agora vamos então, deixa eu até apagar esse arrays e objetos aqui, porque a gente não está, beleza, vou deixa ele quietinho aqui mesmo, né? Até porque tem os consoles.log aqui, então vamos deixar como está. Vamos lá então, né? Então agora vamos passar aqui para o nosso próximo slide. Vamos falar um pouquinho então sobre funções, né? Então, tem algumas linguagens de programações que têm procedimentos e funções, né? Como por exemplo, VB6 ele tinha isso. A gente tinha procedure e tinha a função. A função a gente tinha que obrigatoriamente retornar um valor para ela, né? Ela tinha que ter um método de retorno, né? E a procedure ela não precisava. Ela poderia fazer o trabalho dela, né? Até alterar variáveis, né? Mas não havia o retorno. Dentro do JavaScript, a gente utiliza funções tanto com retorno como sem retorno. Então,
eu começar aqui a dar a explicação do início aqui para vocês, né, que é melhor. A função é um bloco de código, né, criado para poder realizar uma tarefa específica. Então a gente quebra o nosso código em funções, né, para que a gente organize melhor e as funções elas executam, né, funções específicas. Então funções são executadas quando algo as invoca. Então, se você criar simplesmente uma função dentro do código, ela não vai funcionar automaticamente. É necessário que algo as invoque para ela poder funcionar. E ela pode retornar, né, um valor com a palavra reservada return. Então, a gente vai colocar o valor da função, né, e vai colocar um return nela para ela poder devolver o valor para aquela chamada dela. Né? Bom, elas podem ser atribuídas a variáveis, né? Então a gente consegue criar uma variável e atribuir a ela uma função e colocar os parâmetros nessa função, né? E essa variável então ela vai obter o retorno dessa função, né? E é importante falar isso, as variáveis definidas dentro de função, elas possuem escopo local. Então, se a gente definir aqui dentro dessa área aqui de código variáveis, né, elas vão ter um escopo local. No momento em que essa função se encerrar, essas variáveis elas vão ser eliminadas, né, vai ocorrer o garbage collection delas, né, elas vão ser coletadas e limpadas da memória. Então, vamos lá, vamos para o nosso código aqui, então. Então, vamos lá, então eu vou criar uma função aqui, function, e aí eu vou botar aqui, deixa eu ver, criar uma função aqui, para Celsius. Então, a gente vai converter aqui, né, uma temperatura em Fahrenheit para graus Celsius. E aí, como é que a gente faz isso? Então, a gente precisa retornar, né? Então, como eu disse, é um return que a gente precisa ter. 5 dividido por 9, essa fração, multiplicado por... E aí eu vou colocar aqui esse Fahrenheit aqui, que a gente vai receber, menos 32. Então, é assim que a gente consegue receber aqui, né, a nossa temperatura em Fahrenheit e convertê-la para Celsius. Então, vamos apagar aqui mais um pouquinho. E aí vamos testar aqui. Então, document.write. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui, né, para Celsius. Então, vou colocar aqui, só arrastar isso um pouquinho para cá, pessoal. Aí. Então, para Celsius, vou colocar aqui 100 graus Celsius, né, temperatura de fervura da água. Vamos ver aqui. Ele está mostrando aqui, ó. Então, 100 graus Celsius, né, igual a 37,777778 graus Fahrenheit. Vamos botar aqui só para separar, deixar bonitinho também. Né? Aqui, funções. Né? Então, melhorou um pouquinho. Então, é assim que a gente cria aqui, né, uma função. A gente pode ter uma função com mais de 500 elementos aqui, se a gente quiser, né? Com 500 parâmetros aqui. Vamos criar uma outra função aqui, então. Né? Vamos botar aqui, deixa eu só... Né? Então, para Celsius 100. E aqui o resultado. Né? Então, vamos conferir se está certo. Converter Celsius... Na verdade, né, 100 graus Fahrenheit, espera aí pessoal, vamos com calma, não, é 100 graus Fahrenheit para Celsius, então vamos lá. Então vamos fazer o nosso teste aqui, né, então vamos botar Fahrenheit para Celsius. Então vamos lá, olha só, então 100 graus Fahrenheit, então olha só, certinho, hein, 37,7778, então... Nosso código funcionou corretamente. Beleza. Então, vamos continuar aqui, então. Né? Então, eu vou criar uma função aqui para poder concatenar duas palavras. Né? Então, vamos botar aqui um function concatena palavras. E aí, palavra 1, palavra 2. Então, vamos colocar aqui, né? Então, return, né? Palavra 1
e palavra 2, né? E aí vamos dar uma quebra de linha aqui. Né? E vamos botar um document.write, né? E aí vamos concatenar então, concatena palavras, botar os dois parâmetros aqui, né? Escola técnica, e aí de Brasília. Então, vamos só colocar aqui a chamada dela aqui, né? Então, vamos colocar aqui. Aí, concatena palavras, beleza, mas aí vamos agora colocar uma barrinha aqui, né? Para poder ele aceitar. Vamos ver como é que ficou então, pessoal. Salvei aqui, né? E, opa, deu um erro. Vamos descobrir o que foi que aconteceu aqui, né? Então, aqui dentro do console, né? Vocês podem ver que a gente recebe erros aqui. Ele aponta para a gente normalmente na linha certa, né? Quando a gente está utilizando esse tipo de JavaScript. Então, olha só, ele está falando aqui que na linha 147, a altura 40 dela, né? Ele está dizendo aqui, ó, token inesperado. Então, vamos ver aqui. Então, vamos só... Então, aqui mais ou menos aqui, ó, 40, 41. Olha só o que aconteceu aqui. O problema foi esse. Né? Então, vamos salvar. E aí, olha só. Então, concatena as palavras, Escola Técnica de Brasília. Né? E aqui o resultado. Escola Técnica de Brasília. Importante eu falar isso aqui com vocês, pessoal. Quando a gente quiser colocar uma aspa dupla dentro de uma string, como é que a gente faz, né? Então, vou botar aqui um document.write. Né? E aí, o que acontece? A aspa dupla ou a aspa simples, elas são delimitadores aqui, né? Então, elas não... os delimitadores eles não vão aparecer. Como é que a gente faz para poder colocar uma aspa simples aqui? Então, eu vou dar esse exemplo aqui para vocês. Eu vou botar caixa d'água, né? Então, olha só o que vai acontecer. No momento em que eu colocar aqui, né, o próprio interpretador aqui do Visual Studio já vai identificar um problema aqui e vai avisar aqui com esse vermelhinho. Vai falar, tem alguma coisa de errado. E aí, como é que a gente faz, então, para poder transformar essa aspa aqui, né, para que ela não seja entendida como um delimitador aqui do texto? A gente coloca essa barra aqui. E aí, no momento que a gente salvar, então, olha só, se eu botar aqui, vamos botar uma quebra de linha aqui, para poder mostrar para vocês, né? Opa, então, pera aí, copiei errado, esse aqui. Beleza, salvei, e aí, olha só, caixa d'água. Então, tá vendo? E se eu quisesse colocar, por exemplo, aspa dupla, também poderia, né? E com isso também permite que a gente utilize, né, por exemplo, uma tabulação, né? Então a barrinha aqui, com T, ela vai simbolizar a tabulação. Então ela vai dar um espaço, esse espaço ele representa como se fosse um tab do computador. Né? Então é dessa forma aqui que a gente coloca então, né, esses caracteres aqui dentro de uma string. E não importa se tiver aqui simples, dupla, ele vai ser apresentado da mesma forma. Ok, pessoal? Então, vamos prosseguir aqui. Né? Vamos agora, então, falar um pouquinho sobre os objetos. Então, objeto, eu já fiz uma introdução para vocês lá atrás a respeito deles. Né? Então, eles é uma variável que recebe eles, né? mas eles podem ter diversos valores dentro dele. E a gente define esses objetos, então, através do par chave-valor. Né? Então, a gente coloca a chave e coloca o valor a seguir dentro desse objeto. Então, vamos brincar mais um pouquinho aqui com objetos. Então, deixa eu pegar aqui. Né? Como já tem um objeto lá em cima, vamos botar, então, mais objetos. Né? E aí, vamos criar aqui uma variável. E aí, eu vou criar aqui uma variável chamada loop. Né? Então, eu vou colocar aqui raça, né? Vai ser um Sayajin, né? Deixa eu ver o key dele, vamos colocar então que é 1 trilhão,
1.000, 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000. Ok? E aí vamos criar aqui então agora um outro, vai se chamar o Vegeta. E aí ele é um Saiyajin também, né? Mas o Ki dele é 999, 999, 999, 999 milhões, 999 bilhões, né? Então, por coisa de 1 milhão, né? O Vegeta ele perdeu para o Kakaroto. Né? Então, vamos salvar aqui. E aí vamos ver se não deu erro nenhum, né? Colocamos aqui mais objetos. E aí, como é que, por exemplo, eu poderia fazer para poder comparar o Ki deles, né? Então, vamos botar aqui um document.write, né? E eu vou colocar aqui, Vegeta é mais poderoso que o Goku. E aí eu vou colocar aqui, dar um espaço aqui então, né? Eu vou colocar aqui então, eu vou fazer uma comparação com eles. Então eu vou pegar aqui Goku aqui. Então é maior que menor, né? Que o Vegeta aqui. Vamos verificar o que o JavaScript diz pra gente. Opa, então ele até mostrou aqui, né? Mas ele não. Então vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos pegar aqui, né? E vamos jogar um outro document.write aqui em cima. E aí vamos salvar. E aí vai falar aqui. Então o Vegeta é mais poderoso que o Goku. Então ele já está dizendo aqui que é falso para a gente. Objeto, pessoal, imagino que vocês já tenham estudado um pouquinho de orientação a objetos, né? Os objetos eles são representações de objetos do mundo real. Então, se a gente fosse criar, por exemplo, um objeto de um carro, né, a gente vai colocar a quantidade de marchas dele, a quantidade de rodas, a velocidade máxima, a motorização dele, a cor, a placa a gente poderia colocar também, né? Depende do propósito para o qual a gente está utilizando, né, o nosso programa. Então, por exemplo, se eu estivesse desenvolvendo um aplicativo para poder calcular a velocidade de um veículo, né, algo que fosse inerente à motorização dele, a placa do veículo não importa. Né? Mas se eu já estiver fazendo um aplicativo que faça leitura de placas e que grave multas, coisas desse tipo, então eu preciso da placa e já a motorização do veículo, né? A cor do carro ela vai importar, né? Agora algo que não vai importar, por exemplo, a capacidade do motor do carro. Então, dentro da orientação de objetos, a gente faz isso. A gente cria objetos e a gente define aqueles objetos que são importantes. Né? A gente centraliza todas as variáveis dentro de um objeto, ao invés de ficar criando várias variáveis e ter essa dificuldade de estar trabalhando com elas. Ok, pessoal? Então, aqui foi mais uma brincadeira mesmo, para vocês poderem ver a respeito dos objetos aqui em JavaScript. Fala pessoal, tudo bem? Bom, então hoje a gente vai estar fazendo a nossa aula 2 de JavaScript. Vamos lá então. Deixei uma tirinha aqui para vocês se divertirem um pouquinho antes da gente começar a nossa aula. E aí vocês podem estar olhando no nosso PowerPoint. Vamos prosseguir aqui então. Então hoje a gente vai estar falando basicamente de duas coisas: estruturas de decisão e estruturas de repetição dentro do JavaScript. Então, assim como em outras linguagens de programação, o JavaScript ele possui estruturas de decisão. E essas estruturas de decisão são o if, o else, o else if, né? E o switch. Então, vamos trabalhar um pouquinho aqui com isso. Vamos lá, eu já estou com o nosso arquivo salvo aqui. Vamos iniciar aqui o nosso preview aqui. Ok, vou jogar ele para cá e aí eu vou dividir a tela para a gente poder visualizar melhor. Então, no nosso arquivo JavaScript, vou fazer o seguinte: vou colocar aqui um input type text, vou botar um number mesmo para vocês poderem visualizar. O ID aqui eu vou colocar idade, né? E aí aqui eu vou colocar informe idade,
Vou dar dois pontos aqui, né? A gente tem uma caixinha aqui para a gente poder informar a nossa idade. Com a nossa caixinha, vou colocar um botão aqui embaixo também. Type button. E aí, vou botar aqui um enviar nele. E vamos salvar aqui. Então a gente já tem alguma coisa aqui, né, para poder colocar a nossa idade. E aí vamos colocar aqui a função, né? Vamos mandar ele chamar uma função aqui. Então no evento onClick, igual a verifica idade. Ok, vou abrir aqui então a function verifica idade. E vou testar ela aqui para ver se está funcionando com alert aqui dentro. Um alert aqui dentro. Vamos salvar. Vamos ver, enviei. Apareceu aqui o alert. Ok, então está funcionando. Então o que eu quero fazer nessa verificação de idade? Eu vou pegar o valor desse campo aqui e vou verificar se ele está dentro de uma determinada faixa, e eu vou colocar respostas de alertas diferentes, né, para cada idade. Então eu vou botar aqui if. Primeiro eu vou pegar logo a idade, né? Vamos botar aqui o var idade igual a document get element by id. Vamos pegar aqui então o nosso idade, né, que é o id aqui desse campo. Idade.value. E aí vamos colocar, então, se idade menor que 13, vou colocar aqui um alert, né? Então, você é uma criança, não deveria estar na internet. Ok, vamos botar um else if. E aí, se idade é maior que 13, vou botar maior ou igual a 13, né? Porque senão vai ficar um buraco, né? E um lógico aqui, maior que igual a 13 e menor ou igual a 25. Vou botar aqui maior ou igual a 13 e idade menor ou igual a 25. Então vou botar aqui alert. Você é um pré-adolescente ou um adolescente. Ó, pessoal, vou botar esse 25 aqui porque eu tenho uma teoria de que a adolescência ela só acaba aos 25 anos. Mas, obviamente, né, a gente tem as exceções. A gente tem adultos de 15, de 16 anos, assim como a gente tem adolescentes de 40, 50 anos. Então, aqui é mais uma brincadeira mesmo. Então, eu coloquei aqui, né, então, se a idade ela for menor ou maior ou igual a 13 anos, né? Então, menor que 13, 12 anos, ele é uma criança. Então, de 13 para até os 25, ele é um adolescente ou um pré-adolescente. E aqui eu vou colocar um else aqui. Né? Então, alert, você deveria ser um adulto. Então, eu vou botar aqui você é. Aí eu vou botar aqui entre parênteses aqui, ou deveria ser um adulto. Então vamos ver aqui, estou puxando o elemento, ok, estou atribuindo ele essa variável idade, estou fazendo essas verificações e vamos ver como é que vai funcionar. A função está fechada adequadamente. Vamos ver então 0, né, você é uma criança, não deveria estar na internet. Então vamos lá, vamos botar então até 12. Então, você é uma criança, não deveria estar na internet. Passou dos 13. Você é um pré-adolescente ou um adolescente. Vamos lá. Tenho 25 anos, mas moro com a minha mãe, dou trabalho para meu pai, chego bêbado em casa. Então, você não é um adulto.
Vamos lá, você é um pré-adolescente ou um adolescente, beleza? E aqui eu tenho 26 anos. Então, se eu tenho 26 anos, eu tenho responsabilidade, ajudo nas contas de casa, sou responsável, educado com os meus pais, então você é um adulto. Se eu não faço nada disso, eu deveria ser um adulto. Beleza, pessoal? Então, funcionou corretamente aqui o nosso exemplo aqui do if, né? Vamos continuar então. E temos também o switch. O switch ele é uma estrutura para poder que ela comporta mais casos, né? Ele pode comportar bem mais, ele tem uma estrutura mais simplificada, né, em termos de escrita, para a gente poder estar determinando, né, as diversas possibilidades. No entanto, tem uma corrente que diz que o switch ele é performaticamente ele é mais lento, inclusive que o if. Então, tem correntes que recomendam que a gente não utilize o switch, que a gente utilize o if, né, um else ou um else if. E ainda existem outras correntes que recomendam que a gente utilize um padrão de projeto, que é o Decorator, não é o Decorator, é o Chain of Responsibility. Pronto, existe um padrão de projeto, né, dentro das linguagens de programação orientadas a objeto, que é o Chain of Responsibility. E as pessoas recomendam que a gente utilize o Chain of Responsibility porque seria mais performático que o switch. Como estamos aprendendo aqui, não tem problema da gente utilizar o switch. Então vou colocar aqui um outro exemplo aqui. Então vamos dar umas 3 quebras de linha aqui. Vou colocar algo parecido aqui embaixo, né? E aí vou colocar aqui informe uma vogal. Então input type text, né? Porque afinal de contas a gente quer receber um texto. E aí vamos botar aqui o ID desse campo vogal. E aqui no botão enviar, né? E vamos colocar aqui recebe vogal. Então salvei aqui. E aí vamos criar então a nossa função aqui. Então function recebe vogal. Vamos abrir aqui. Vou copiar aqui esse código daqui de cima, porque a gente basicamente vai estar recebendo ele aqui. Então vogal. E aí vamos botar aqui getElement by ID, vogal. Ok? E vamos botar um switch aqui. Então switch, vogal, né, que é a nossa variável. Vou botar o case aqui. Então, case A, case B, é I, O, né? Então, I, O, U. Eu ainda vou botar aqui o default. O default, ele basicamente, se ele passa por todas essas aqui e não consegue achar algo que bata, ele vem para o default. Então aqui no default já vou botar um alert aqui. Você não digitou uma vogal. E aí vamos botar aqui os breaks aqui. Vou explicar para vocês o porquê desses breaks. Então, coloquei aqui e vamos botar alguns alerts. Então, botar aqui a de abelha. Bem bobinho mesmo, exemplo. É de elefante. E de Iago. Não, Iago, porra. Vai Iago mesmo. Vamos lá. O de ouro. E o de Uala. Vamos lá, salvei aqui, né? Nossa sintaxe está certinha. Vamos só dar uma conferida aqui.
Ok, recebe vogal de cá. Ok. Vamos salvar aqui. Vamos ver se vai funcionar. Então, coloquei a letra A. Então, A de abelha. E de elefante. I de Iago. O de ouro. U de Uala. E aí, se eu colocasse uma outra letra aqui, colocasse, por exemplo, um Z. Olha o que acontece aqui. Ele fala aqui, você não digitou uma vogal. Ok, né, pessoal? Funcionou direitinho, então, da forma que a gente estava querendo. Agora eu vou fazer uma brincadeira aqui. Vamos colocar um A maiúsculo. Olha só, ele vai dizer que você não digitou uma vogal, mas a gente digitou uma vogal. Por quê? Porque o JavaScript, como eu disse para vocês, ele é case sensitive, né? Então ele é sensível a caracteres maiúsculos, minúsculos, ele diferencia. Então o A maiúsculo, ele é diferente do A minúsculo. E como é que a gente faz para resolver essa questão aqui? Eu vou receber nessa vogal aqui, eu vou colocar para que toda letra que ela receber, né, o que ela receber aqui, ela faça a conversão disso para um caractere minúsculo. Então eu vou botar aqui vogal igual ao vogal ponto to lowercase. Se eu não me engano é isso no JavaScript. Vamos verificar. Então, olha só, A de abelha, beleza, ele funcionou. Então, qualquer letra agora que eu colocar aqui agora, eu poderia até fazer assim, to lowercase. E aí, vamos ver se vai dar certo. Vou só comentar essa aqui de baixo. Beleza, então olha só, pessoal, deu certo. Isso aqui é algo importante, né? Uma aplicação que a gente vai fazendo, um código que a gente vai fazer, ele não precisa estar no estado da arte naquele primeiro momento em que a gente faz ele. A gente vai aprimorando, vai refatorando e vai deixando ele cada vez melhor. Meus códigos, por exemplo, quando eu preciso fazer alguma coisa, no primeiro momento eles são um lixão, são horríveis mesmo. Mas aí, à medida que eu vou evoluindo com isso, né, nessa codificação, eu vou refatorando as coisas e vou deixando elas mais bonitas, né, mais padronizadas, mais aceitáveis, tudo isso. Então aqui a gente tem, né, o switch aqui, ele funcionando. E agora eu vou mostrar para vocês por que a gente precisa colocar o break sempre que uma condição, a não ser por essa última aqui do default, for satisfeita dentro do nosso switch. Então eu vou apagar aqui os breaks, vou só comentar na verdade, né? Então comentei. E aí eu salvei. E aí, para não ficar muito pesado, eu vou colocar aqui a letra O. Olha só o que ele vai acontecer. Então, O de ouro, U de Uala. Como assim? Mas eu não coloquei U. E você não digitou uma vogal. Então, a exemplo do Java, com Java isso também acontece. Se a gente não coloca o break, ele continua avaliando esses itens da lista. Então, a gente precisa adicionar o break quando uma condição é satisfeita, né, se a gente quiser assim, para que ele saia dessa estrutura aqui, no momento em que ele conseguiu achar um valor que satisfaça a condição. Beleza, pessoal? Então, vou deixar aqui. Vamos salvar. E vamos continuar, então, a nossa apresentação. Então, mostrei para vocês o if, else, o else if e o switch. E aí a gente tem aqui, a sintaxe deles aqui para vocês poderem estudar, avaliarem. E aí vamos então para as estruturas de repetição. Então, vamos recapitular um pouquinho. As estruturas de repetição, elas permitem que um bloco de código ela seja repetido reiteradas vezes, até que uma condição ela seja satisfeita. Então, vamos fazer aqui uma brincadeira. Vamos lá. Vamos voltar aqui para o... Então, eu vou começar, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? E aí, em seguida, a gente já vai para os finalmente mesmo aqui na codificação. Então, a gente tem aqui a sintaxe do for, a sintaxe do while e a sintaxe do while. Ok, pessoal? Bom, então vamos partir então para nossa codificação. Vamos lá, abrir aqui. Então eu vou criar uma div aqui. Div id, colocar aqui div do for.
colocar tudo em minúsculo mesmo. Salvei aqui. E aí eu vou criar uma função aqui. Document.getElementById div do for ponto inner HTML. Deixa eu ver se fazer um teste aqui se a gente consegue fazer isso aqui funcionar. Criei uma função aqui, tem que colocar o nome da função, div do HTML ou div do for. Então criei essa função aqui, mas a gente não tem nenhuma chamada para ela, né? Então a gente precisa criar. E aí, para eu poder criar essa chamada, deixa eu só conferir aqui onde é que está aqui o nosso call script. Então ele vai dar um erro aqui, porque no momento que esse script executar, isso aqui ainda não vai estar renderizado. Então eu vou jogar ele para cá para baixo. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos jogar. Então tentei mover o para baixo, mas não deu. Então olha só, joguei aqui e aqui ela vai funcionar corretamente. Eu vou colocar aqui, né, a chamada para essa função, div do for. Chamei. E aí vamos ver se ele vai aparecer. Beleza. Agora deixa eu só dar mais umas 3 quebras de linha aqui. E eu vou colocar também um estilo na nossa div aqui para ela poder ficar destacada. Então, style, border. Então, px solid 00000. Então, uma borda de 1 pixel sólida da cor preta. Salvei. Pronto, agora nós temos aqui. Então, o que eu vou fazer? Essa função aqui, esse append aqui, ele vai adicionando, ele vai concatenando coisas à nossa, a algum elemento, né? Nesse caso, a nossa div. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar então for var igual a 0 i menor que 10 e mais. Então, basicamente, eu estou incrementando essa variável aqui. E aí, vamos dizer isso aqui. Vou botar aqui. Menino já disse isso, né? E vezes. Vamos salvar aqui. Vamos botar uma quebra de linha aqui. Esse era o que eu escutava muito da minha mãe quando eu era menino. Opa, por algum motivo aqui ele colocou dessa forma. Então vamos tirar aqui e vamos botar vamos ver se vai assim. Ele está jogando ela formatada. Bom, não funcionou. Não tem nada não. Então, olha só, salvei aqui. E aí aqui eu estou repetindo então de 0 a 10, 9 vezes, 10 vezes, né? Então olha só, o menino já disse isso 0 vezes, vamos dar um espaço aqui, só para ficar legal mesmo. Então o menino já disse isso 0 vezes, vamos dar mais um espaço aqui no final. Pronto, o menino já disse isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. A gente poderia fazer um código aqui para se ele verificar que é o 1, né? Abaixo de 1, ele só colocaria, só já disse isso 1 vez, né? Mas vamos deixar assim mesmo. Então aqui é para mostrar para vocês o nosso for. Então ele correu aqui através dele e gerou isso aqui 10 vezes. Repetiu essa sentença 10 vezes aqui. Então a gente utiliza o for quando a gente tem quando a gente sabe quantas vezes, ou a gente vai receber do código quantas vezes ele vai ser executado, ok? Então vamos aqui agora para o nosso while. Então vamos copiar aqui e aí vamos para o while, div do while. Então vamos lá, ok. Vamos criar nossa funçãozinha aqui também do div do while. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui idade, né? A gente pode fazer ela aqui porque ela não vai interferir, porque essas variáveis elas se encerram com o escopo dessas funções.
né? Idade ideal igual a 18. Eu vou botar aqui var idade igual a 0. Então vou botar aqui um while idade menor que idade ideal. Então, opa, estou colocando fora do bloco aqui. Então, enquanto a idade ela for menor que a idade ideal, a gente vai enviar uma mensagem. Vamos colocar aqui document.get by id div do while .append. E aí vamos colocar aqui, então, vamos lá, vamos colocar aqui um append. Você ainda não tem idade para beber. Ok, e aí, então, ele vai iterar aqui dentro desse while. Enquanto ele for menor que 18, ele vai falar que não tem idade para beber. Como o nosso coisa não deu tão certo assim, então eu vou colocar 3 tracinhos aqui. E aí o que acontece? Se a gente rodar o código dessa forma, vocês não podem se esquecer que a gente vai entrar num loop infinito, que a gente não vai incrementar a idade e ele não vai conseguir sair daqui. A nossa página provavelmente vai travar. O while e o do while, eles são diferentes do for. O for ele incrementa, né, a variável aqui na chamada dele, né, na cabeça dele, e aqui a gente precisa incrementar. Então eu vou colocar o idade mais aqui. E aí vamos salvar. Opa, salvei aqui. E aí agora a gente precisa fazer a chamada aqui, div do while. Então, não funcionou por alguma razão, vamos descobrir por que então. Porque a gente não tem o div do while aqui. Pronto, aí olha só. E aí o que eu vou fazer então aqui nessa saída? Eu vou colocar aqui então... eu vou fazer a mesma coisa aqui e vou colocar aqui agora até em maiúsculo. Então vamos colocar aqui no momento que ele sair, que é no momento em que o idade ele for maior que o 18, né, que for maior que o 17 na verdade, né, for de 18 para cima, vou botar em caixa alta aqui. Agora você tem idade para beber. Salvei. Hoje eu estou muito assim, né, falando de adolescência, de... Minha mãe falava, menina, eu já te disse isso, você tem idade para beber. Então vamos lá, vamos salvar aqui. E aí, olha só aqui, estão vendo? Então agora você tem idade para beber. Então ele iterou aqui ao menos 18 vezes, né, do 0 até os 17 anos. E aí no momento em que concluiu, ele saiu aqui de dentro dessa estrutura de repetição e colocou aqui. Agora você tem idade para beber. Ok? Agora, o que é o interessante? Por que a gente tem, né? E eles são bem parecidos, o while e o do while. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, se a gente colocasse aqui o idade igual a 18. Então eu salvei, e aí o que vai acontecer? Ele vai mostrar aqui, esse agora você tem idade para beber. Então o while, ele sempre faz a verificação aqui na cabeça do método, né, no momento que a gente entra, da condição. E aí se a gente utilizar o do while, vamos verificar então. Então, div do while, aqui eu vou botar o div do while. Né? Vou botar ele maiúsculo mesmo, do while. Pronto, que é importante ter esse do aqui na frente. Então vamos colocar aqui um do. E aí a gente abre aqui o bloco. E o while. Ok, então a gente vê alguma diferença. E aí a diferença principal do while para o do while é porque o while ele faz o teste aqui no início do método. O do while ele executa esse bloco aqui ao menos uma vez para aí sim ele verificar a condição. Então se eu colocasse esse código aqui dentro do nosso do while, obviamente eu não vou rodar ele, porque ele causaria um tratamento, porque a nossa condição ela nunca seria satisfeita. Ok?
Então, se eu colocasse aqui também o idade menor que idade ideal, ele, nesse momento aqui que ele rodasse esse bloco, ele ia somar, aí ele ia incrementar a idade, então a idade ia ficar igual a 19, e a idade ele nunca seria menor que a idade ideal, ok? Então ele simplesmente entraria num loop infinito, e aí ele travaria o nosso navegador. Mas eu vou dar o mesmo exemplo para vocês aqui então, né? Então vou botar aqui, vou botar o 0 aqui, e aí, certo? Então aqui copiei, então você ainda não tem idade para beber, ok? Ele vai incrementando idade, e aí ele vai funcionar de forma bem parecida. Então div do while, então div do while. Então, o que eu estou fazendo aqui no momento em que eu referencio isso? Eu estou referenciando uma div que ainda não existe. Então, vou copiar ela aqui e vou jogar aqui para baixo. Então, div do while. Ok, salvei. Ela está vazia. E aí a gente tem que fazer a chamada dele aqui. Então, vou copiar aqui, vamos jogar para cá para baixo e salvei. E aí, olha só, então, o que ele fez aqui. Vamos voltar aqui, na idade para 0, deixar eles parecidos. E, basicamente, eles vão funcionar da mesma forma, com essa diferença, que aqui o while, se a condição já for satisfeita aqui, ele nem vai passar por dentro desse bloco, e o do while, ele primeiro passa pelo bloco para depois verificar se a condição está satisfeita. Bom, pessoal, então... é isso.